Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula na disciplina de clínica cirúrgica. Hoje nós vamos conversar sobre as hérnias inguinocrurais. Lembrando, como o próprio nome da disciplina diz, principalmente seus aspectos clínicos no pré, peri e pós-operatório. Nós vamos conversar, sobretudo, das hérnias inguinais e crurais. E eu queria que a gente soubesse um pouquinho da anatomia, só uma pequena revisão. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico, que é sobretudo clínico, mas a necessidade ou indicação de alguma propedêutica? Quais as indicações e quais os tratamentos? As complicações eventuais do tratamento? E como é que a gente faz o segmento desse paciente? Só para lembrar para vocês, né, na parede abdominal tem a musculatura anterolateral, né, e a parede abdominal posterior. Na musculatura anterolateral, os músculos oblíquos e transverso, e os retos, e na parede posterior, os músculos da musculatura lombar, sobretudo, e o psoas, além da própria coluna vertebral. Há uma face superficial, que se divide em face de Camper e face de Scarpa, que separa o tecido subcutâneo, anterior aos músculos, e a irrigação da parede abdominal é realizada pelas artérias epigástricas superiores e inferiores, as lombares, as circunflexas e ligas profundas, as quais se anastomosam numa rede interessante de anastomose entre elas. E a drenagem das veias também segue esse padrão de múltiplas veias. A inervação da parede é feita sobretudo através dos nervos intercostais, que oriundos de T7 a T12, e também do 10º nervo intercostal. Eu queria só lembrar aqui que a inervação ela transita entre os músculos oblíquo interno e transverso e atinge o reto abdominal, perfurando a bainha posterior do reto. Então deve-se tomar muito cuidado na incisão nessa região, para que não haja secção do nervo e a denervação do músculo reto abdominal. Essa revisão da anatomia vai servir também para a aula de hérnias ventrais, então a gente tem que lembrar das inserções tendíneas do reto abdominal, né, normalmente em número de 3, e da linha semilunar, que separa a musculatura do reto abdominal da musculatura da parede lateral, além da linha alba presente na linha central. E com relação à linha alba, vocês bem sabem que acima da linha arqueada a gente tem o reto abdominal com uma bainha posterior mais importante, e abaixo do reto abdominal a gente tem, aliás, abaixo da linha arqueada, a gente tem a bainha do reto anterior, utilizando das 3 aponeuroses oriundas da musculatura lateral, na sua face anterior. Então, a face posterior da bainha do reto, abaixo da linha arqueada, ela é mais frágil do que na região acima da linha arqueada. Que a gente observa a linha arqueada, em que a gente tem acima dela uma bainha posterior do reto realmente tendínea e abaixo uma bainha posterior do reto mais frágil. O músculo oblíquo externo é o mais superficial da musculatura lateral, na verdade, e ele está disposto em direção inferior, superior-inferior, lateromedialmente. E opostamente, o oblíquo interno tem suas fibras dispostas. O músculo transverso, como o próprio nome diz, tem as suas fibras dispostas praticamente de forma horizontal e é um músculo mais profundo em relação ao músculo oblíquo interno. Agora sim, chegando no nosso assunto da aula, as hérnias inguinofemorais. Não são as hérnias da região inguinal e femoral. E a gente tem que lembrar, a hérnia é uma entidade muito frequente, que muitas vezes pode ser assintomática, que muitas vezes pode ser insidiosa em seus sintomas.
e que nos faz perguntar, né, se toda hérnia deve ser tratada e por que tratar. Principalmente para a gente evitar que a gente chegue a situações como essa, em que uma volumosa hérnia ígneo-escrotal foi tratada numa cirurgia de urgência em que já havia necrose de segmento intestinal dentro do saco herniário, aumentando sobremaneira a mortalidade do procedimento operatório. Então, para prevenir quadros como esse, a gente tem que saber quando indicar e principalmente operar de forma eletiva nossas hérnias inguinofemorais. A hérnia inguinal, ela está mais presente em homens que correm um risco de 20% ao longo da vida. Mas só nos Estados Unidos, cerca de 800 mil hérnias têm sua operação indicada. E é uma operação que hoje tem sua taxa de recidiva menor do que 5% e uma dor crônica de 10 a 20%. Isso não faz lembrar que, com o advento das novas técnicas de operação, com uso de tela, com cirurgia minimamente invasiva, a recidiva praticamente deixou de ser um problema. Mas a dor crônica continua um problema muito importante. Então, a indicação da cirurgia de hérnia inguinal tem que lembrar que o seu paciente, em até 20% dos casos, pode ter dor crônica, que nós vamos conversar um pouco mais para frente. E que a gente pensar que a hérnia, né, tem seu conceito como uma protrusão anormal do tecido de dentro da parede abdominal através de um defeito na parede abdominal. Na hérnia inguinal, a gente tem os tipos direto e indireto e tem a hérnia femoral. A gente deve lembrar dos limites do canal inguinal, que eu não vou discorrer aqui, que vocês já sabem, que vão participar do tratamento dele. E o conteúdo do canal inguinal é diferente no sexo masculino e feminino, em que a gente tem o funículo espermático no sexo masculino e no sexo feminino o ligamento redondo do útero. Muita gente, inclusive por isso, advoga que você pode, durante o tratamento da hérnia inguinal feminina, da mulher, fazer a secção do ligamento redondo. Entretanto, a gente vê que a gente tem outras estruturas, sobretudo o ramo genital do nervo femoral nessa região. Se a gente acabou de falar que meu paciente pode até ter 20% de dor crônica no pós-operatório, a gente deve evitar a lesão desse ramo genital do nervo femoral, do nervo gênito femoral. Então a gente não faz a secção do ligamento redondo do útero. A gente tem que lembrar que a hérnia ela é formada por uma fraqueza na região inguinal. Seja pela musculatura fraca, ou seja pela uma falta de proteção do canal inguinal na sua ultrapassagem através das camadas da musculatura da parede abdominal. Então, muitas vezes o tendão conjunto, que é essa estrutura na linha branca representada, ele é uma junção do músculo oblíquo interno e transverso, que podem eventualmente estar muito cranialmente, permitindo uma maior fraqueza dessa região. Além disso, a gente tem que lembrar, na anatomia femoral, que normalmente as hérnias femorais ocorrem no canal femoral medialmente à veia, entre a veia e o tendão lacunar. E a gente tem que lembrar que áreas de fraqueza ocorrem nessa região a depender do tipo de hérnia. A gente pode ver aqui numa visão de dentro do abdômen em relação à parede abdominal, em que medialmente aos vasos epigástricos, a gente tem o triângulo de Hasselbalch, que caso haja uma fraqueza na musculatura dessa região, vai ser o local de incidência das hérnias diretas. Lateralmente aos vasos epigástricos, a gente tem um anel inguinal profundo, em que é o local de incidência das hérnias inguinais indiretas. E caso o anel femoral seja alargado,
a gente tem uma incidência de hérnias medialmente à veia. Essa visão já nos faz pensar que quando a gente tem uma visão laparoscópica, em que a gente tem toda essa visão de dentro do abdômen em relação à parede abdominal, a gente consegue observar tanto as hérnias diretas e indiretas inguinais, quanto a hérnia femoral e muitas vezes a hérnia obturatória, no mesmo acesso. Então, muitas vezes, quando a gente faz um acesso específico externo, aberto para a hérnia inguinal, a gente não tem acesso também às demais possíveis hérnias do paciente. Então, uma das vantagens do tratamento laparoscópico. E o tratamento laparoscópico, ele durante muito tempo, ele foi um pouco estigmatizado, mas ele foi sistematizado com a participação inclusive, de cirurgiões brasileiros. Aqui uso um slide do colega Marcelo Furtado, que foi cedido para a gente, em que ele, neste artigo, além de outros brasileiros que o publicaram, sistematiza o tratamento laparoscópico da hérnia inguinal, em que ele descreve 5 triângulos: o triângulo das hérnias diretas, o triângulo das hérnias indiretas, o triângulo da dor, onde existem os nervos que passam por essa região e devem ser evitados para que não haja, que a gente falou desde o começo aí, de dor crônica, o triângulo da morte, né, o triângulo de Doom, em que existem os vasos femorais, e o triângulo da hérnia femoral. E esses 5 triângulos são formados através da figura de um Y invertido, em que há um Y invertido, que são o ducto deferente, os vasos espermáticos e os vasos epigástricos, e esse Y invertido é cortado pelo ligamento inguinal. Isso sistematiza a anatomia de modo que a gente tem, numa visão laparoscópica, a projeção do ligamento inguinal entre a espinha ilíaca anterosuperior e o pubis, os vasos epigástricos, os vasos espermáticos e o ducto deferente formando um Y invertido. Isso origina 5 triângulos, em que a gente tem o triângulo de Hasselbalch, a hérnia direta, o triângulo da hérnia indireta, que é o caso desse paciente, o triângulo da dor, onde estão os nervos que devem ser evitados, o triângulo da morte, onde estão os vasos femorais, e o triângulo da hérnia femoral. Essa sistematização permitiu a padronização da técnica e a melhoria dos resultados da cirurgia minimamente invasiva da hérnia inguinofemoral. Então, a hérnia indireta, como a gente já disse, ela é mais comum e ela ocorre lateralmente aos vasos epigástricos. O saco herniário ele passa através do anel inguinal interno, dentro do funículo espermático. A hérnia direta é um enfraquecimento da parede posterior. Lá no triângulo de Hasselbalch, quando o saco herniário ele ocorre medialmente aos vasos epigástricos inferiores. Há outros tipos, por exemplo, com a hérnia mista, em que há hérnia direta e indireta, hérnia por deslizamento, em que a víscera faz parte do saco herniário, a hérnia femoral, como a gente já disse, o saco herniário se insinua pelo anel femoral, a hérnia encarcerada e a hérnia estrangulada, para a gente não confundir isso mais. A hérnia encarcerada é aquela que está aderida, que você não consegue reduzir o conteúdo novamente para dentro do abdômen. Mas é diferente da hérnia estrangulada. A hérnia estrangulada é uma hérnia encarcerada que é um comprometimento vascular. Ou seja, a hérnia estrangulada se torna uma cirurgia de urgência ou mesmo de emergência. Só para a gente relembrar também a classificação de Nierus, em que a gente tem o tipo 1, que é a hérnia da criança, que é uma hérnia indireta sem alargamento do anel interno. Muito usada essa classificação para publicações e avaliações epidemiológicas. O tipo 2 é uma hérnia indireta com alargamento do anel interno e a parede posterior está íntegra. E o tipo 3 pode ser dividido, né, na 3A, que é a hérnia direta, na 3B,
que é aquela hérnia indireta com anel interno dilatado e destruição das faces transversais, ou seja, é uma hérnia mista, direta e indireta. O tipo 3C é uma hérnia femoral e o tipo 4 são aquelas hérnias recidivadas. E para a gente fazer o diagnóstico de uma hérnia, a anamnese e o exame clínico são essenciais. Estou para dizer para vocês que raramente, para não dizer que nunca é necessário, raramente, há necessidade propedêutica de imagem no diagnóstico das hérnias inguinofemorais. O próprio paciente já te relata abaulamento na região inguinal, dor, desconforto, algum grau de parestesia, mas o principal sintoma é um desconforto. O paciente ele raramente descreve com uma dor intensa. Então, aquele paciente que chega no seu consultório e vem sendo cada vez mais comum pela solicitação de exames de imagens, com um ultrassom descrevendo uma pequena hérnia, sobretudo às vezes mulheres, na região inguinal, mas com muita dor, você tem que pensar que eventualmente ou essa hérnia até às vezes não existe, ou se ela existe, se ela é responsável por essa dor. Porque, como a gente viu, 20% dos pacientes podem ter dor crônica no pós-operatório. E se a paciente já vem com um sintoma de dor, que não é causado pela hérnia, então você trata uma hérnia que eventualmente não tinha necessidade operatória, numa paciente que tem uma dor que você não vai resolver, porque não era por conta da hérnia, e que ainda pode ter dor crônica. Então tem que tomar muito cuidado com isso, com esses exames, né, de um ultrassom, falando que tem hérnia e tudo, se o seu exame físico não condiz com os sintomas e com o resultado do exame de propedêutico. Então o paciente com hérnia inguinal, ele tem mais desconforto do que dor. Ele sente um abaulamento, tem dor também, mas dor aos esforços, não é uma dor normalmente constante, a não ser que haja encarceramento e estrangulamento, não é uma dor constante. É um abaulamento, um desconforto na região inguinal. E você examina o paciente, obviamente deitado, mas é essencial avaliar o paciente em pé, em que há protrusão do abdômen, a protrusão do conteúdo herniário, e fica mais fácil a inspeção e a palpação da região inguinofemoral. Uma manobra importante, a manobra do landívar ou landivar, em que a ponta do dedo inserida no canal inguinal através do anel inguinal superficial, e durante a manobra de Valsalva você observa uma protrusão do conteúdo abdominal em direção ao seu dedo, na sua polpa digital. Deve-se ter em mente alguns diagnósticos diferenciais, né, como a hidrocele, a varicocele. Cistos de cordão espermático são uma entidade um pouco mais rara. A adenopatia inguinal, né, em que você pode ter aumento de linfonodos na região. Pode haver presença de endometriose, que se implanta ao longo do canal inguinal nas mulheres. E um ponto importante em relação à endometriose é que a dor ela varia de acordo com o ciclo menstrual. E até mesmo metástases de neoplasias intraperitoneais ou mesmo testiculares, ou até do membros inferiores, na região dos linfonodos presentes na região inguinal. E é aquilo que a gente já conversou a respeito da hérnia de ultrassom. Né? É muito comum, às vezes, o paciente chega no consultório com uma hérnia de ultrassom, com dor na região inguinal, mas que no exame físico aquilo não corresponde à realidade. E dessa forma é muito complicado você indicar uma cirurgia em uma hérnia que você não palpou. Porque muitas vezes você pode ter alterações musculoesqueléticas que dão dor intensa na região inguinofemoral. Por exemplo, um quadro de pubalgia ou de tendinite do adutor pode dar dores extremas na região inguinal, mesmo um paciente com hérnia, mas essa dor ela não corresponde à presença da hérnia na região. Então é interessante fazer uma propedêutica mais direcionada, como, por exemplo, com uma ressonância magnética da região púbica e dos tendões, ligamentos e da musculatura da coxa, de modo que você consiga enxergar inflamações, inflamações da sínfise pública, inflamação dos tendões, dos adutores, sobretudo,
que justificariam esses sintomas e não são entidades muito incomuns. E além disso, da hérnia de ultrassom no paciente sintomático, a gente tem a hérnia assintomática. E se o paciente tem uma hérnia, que ele às vezes diagnosticou como um simples abaulamento, ou na sua avaliação no exame clínico, por outro motivo, você identificou a presença de uma hérnia inguinal. Deve o paciente operar ou não? O que temos de dados é o seguinte: se você identificou uma hérnia assintomática, você pode dizer para o seu paciente que a chance de ele vir a ter sintomas é de 70%. Ou seja, a chance dele vir a ter sintomas numa hérnia diagnosticada hoje assintomática é 70%. Com relação a uma hérnia assintomática, é seguro você acompanhá-la, tratá-la conservadoramente no que diz sentido ao encarceramento e estrangulamento. Entretanto, você deve dizer para o seu paciente: olha, não está sentindo nada agora, mas 70% de chance de você vir a sentir. E ele participa dessa decisão operatória em relação à hérnia ou não. Eu acho que uma hérnia, mesmo assintomática, mas que é palpável, que é avaliada na região clínica por conta, no exame clínico, por conta dessa grande possibilidade de sintomas, acho que deve ser planejada uma operação eletiva. Com relação a complicações dessa hérnia, o que a gente já vem dizendo, o encarceramento, né, que é esse saco herniário que não se reduz, mas que pode ser estrangular, com sofrimento vascular do seu conteúdo e eventualmente virar até uma tragédia, como aquela primeira foto que a gente viu. E o tratamento cirúrgico tem os objetivos de retornar com os elementos à cavidade de origem, corrigir o defeito anatômico que permitiu a formação da hérnia e prevenir a recidiva. Temos a via de acesso laparoscópico e aberto e o tratamento cirúrgico com tela e sem tela. De acordo com o quadro clínico do paciente, ou seja, aquele paciente assintomático ou pouco sintomático, ele é submetido a uma cirurgia eletiva. O paciente com encarceramento também é passível de uma cirurgia eletiva, mas com maior brevidade. E o paciente em estrangulamento é uma cirurgia de urgência, uma cirurgia de emergência. E com relação à técnica de correção da hérnia inguinal, há técnicas que não te utilizam de prótese, mas sem dúvida as principais técnicas, e é difícil hoje em dia, pelas evidências da literatura, você não indicar a utilização de uma tela, principalmente a tela de polipropileno, na correção das hérnias. Há farta literatura demonstrando benefício no uso das telas. Apesar de que em centros específicos, por exemplo, o centro Shoudais, em que utiliza a própria técnica sem tela, eles naquele centro obtêm resultados satisfatórios. Mas, em geral, deve-se utilizar uma prótese, utilizar uma tela na correção cirúrgica das hérnias. Assim sendo, quem revolucionou isso foi Liechtenstein, que lançou sua técnica em 1986 com o uso de tela e que vem sofrendo atualizações pelo seu grupo até hoje. Essa técnica, ela revolucionou o tratamento das hérnias, não só por diminuir a recidiva, mas por facilitar a técnica operatória, de modo que às vezes um residente do primeiro ou do segundo ano tem um resultado semelhante a um cirurgião muito experiente no tratamento de hérnia. Então, falando-se de técnica aberta, a técnica padrão é a Liechtenstein, em que se fixa após redução da hérnia, essa tela é fixada na musculatura, promovendo uma cicatrização intensa e promovendo uma fibrose que vai impedir a recidiva da hérnia. Mas a correção laparoscópica, ela também tem seu espaço, assim como a robótica, mas vamos dizer a correção minimamente invasiva, em que a gente tem aquela visão mais ampla da região por dentro da cavidade abdominal, em que a gente consegue enxergar não só o triângulo da hérnia direta e da hérnia indireta, mas também da região femoral e eventualmente até do foramen obturatório,
sendo então uma das vantagens para essa técnica. Mas a principal vantagem que a gente pode dizer da correção laparoscópica é o menor dor pós-operatória e um retorno mais precoce às atividades do dia a dia, inclusive de força do paciente. Mas em relação à eficácia do tratamento da hérnia, com relação à recidiva, ambas as técnicas, de Lichtenstein ou laparoscópica, são semelhantes. Elas têm baixa recidiva. Mas com relação ao retorno precoce das atividades, a técnica laparoscópica é muito superior à técnica aberta. Mas o que diz, por exemplo, um guideline, né, uma orientação da Sociedade Europeia de Hérnia? Que essas técnicas endoscópicas reduzem a taxa de infecção de ferida, hematoma, e provoquem um retorno mais precoce do paciente às atividades de trabalho, inclusive atividades físicas, do que a técnica de Lichtenstein. E também com grau A de recomendação, é descrito que uma técnica aberta de Lichtenstein e uma técnica laparoscópica ou minimamente invasiva são as com melhor evidência para recomendação no tratamento das hérnias inguinais. Desde que, isso é muito importante, o profissional tenha suficiente experiência no procedimento específico. Ou seja, aquele profissional que já tem expertise no tratamento da hérnia inguinal aberta por técnica de Lichtenstein, caso ele faça uma transição para a técnica laparoscópica, ele deve adquirir essa expertise para que seus resultados sejam semelhantes. Então, não é porque a hérnia inguinal laparoscópica tem um retorno precoce das atividades que eu devo abandonar a técnica de Lichtenstein. Se eu sou um cirurgião que não tem prática na cirurgia laparoscópica e que tem bons resultados na cirurgia aberta, ela é igualmente eficiente. E a gente já conversou um pouco da infecção da tela, isso a gente tem que ter um cuidado importante na infecção de ferida. A recidiva ela é baixa e a dor crônica, para que se previna a dor crônica, para que se diminua a chance de dor crônica, é essencial que durante as técnicas, você, por exemplo, na técnica laparoscópica, respeite o triângulo da dor, respeite o local onde estão os nervos, e na técnica de Lichtenstein, na técnica aberta, faça a identificação e a preservação dos nervos presentes na região, diminuindo assim a incidência de dor crônica. A hérnia femoral, só para a gente terminar, é uma hérnia que se protrui pelo canal femoral, normalmente medialmente a veia femoral entre a veia e o pubis, entre a veia e o ligamento lacunar. Também é uma hérnia com capacidade de causar encarceramento e estrangulamento. E a gente vê que no canal femoral, medialmente à veia, há um espaço maior por onde é possível ter a herniação de estruturas intraabdominais. 5%, 10% no máximo das hérnias dessa região são femorais. Mas as mulheres têm muito mais frequência, 4 vezes mais do que os homens. Essa hérnia, sim, ela tem mais dor do que a hérnia inguinal, mas também os sintomas de abaulamento e o encarceramento é mais frequente, já que o espaço é menor normalmente do que a hérnia inguinal. Da mesma forma, o tratamento com prótese revolucionou a hérnia femoral, o tratamento da hérnia femoral. Então, apesar de haverem tratamentos efetivos sem prótese, é aconselhado que se use prótese na hérnia femoral. E o acesso pode ser tanto laparoscópico, como a gente já descreveu, como inguinal, como femoral. Eu só gostaria de enfatizar aqui uma técnica, que é a técnica do professor Cláudio Almeida de Oliveira, que é inclusive professor emérito aqui da Faculdade de Ciências Médicas, e é uma técnica sem tensão em comparação com a técnica de McVeigh, que são ambas sem tela. Essa técnica perdeu espaço para as técnicas com uso de tela,
mas é uma importante técnica e faz parte aqui da história da nossa faculdade. E fica aqui a homenagem dessas figuras originais aí da descrição da técnica pelo professor Cláudio Almeida. E com relação ao segmento do paciente com hérnia, eu vou aproveitar aqui para definir o que é dor crônica. A dor crônica é aquele paciente que tem dor persistente após 3 meses da correção do reparo. E essa dor pode ser explicada tanto pelo aprisionamento e lesão dos nervos da região, quanto por inflamação de estruturas rígidas como periósteo, e que tem seu estudo cada vez mais avançado e que é um cuidado muito grande dos cirurgiões de hérnia hoje em dia, tomar todas as atitudes possíveis para evitar a dor crônica. E para que você tenha certeza que a sua técnica, a sua cirurgia está adequada, como a gente já falou em outras situações, é essencial o controle dos resultados. Isso eu só controlo os resultados se eu acompanho meus pacientes. Às vezes eu tenho um paciente que eu operei de hérnia inguinal, ele teve recidiva e ao invés de me procurar, ele procura um outro colega. Então, você vai no congresso e pergunta, quem tem recidiva de hérnia inguinal? Ninguém tem. Mas quem trata recidiva de hérnia inguinal? Vez por outra você trata. Ou seja, a gente está trocando pacientes recidivados entre os cirurgiões e cada um não tem noção exata do seu resultado. Então a gente tem que fazer uma busca ativa, por aí pelo menos 5 anos, que é o período de recidiva da hérnia, para que a gente tenha certeza que os nossos resultados estão adequados com a literatura e eventualmente se a gente não tem que mudar a nossa conduta. Então, lembrando que o diagnóstico da hérnia é clínico, vez por outra pode ser necessário um ultrassom da região, ou mesmo uma tomografia, ou mesmo uma ressonância na definição da dor músculo-esquelética, mas a princípio o diagnóstico é clínico. O tratamento, ele é a princípio cirúrgico, exceto aquele paciente que o risco operatório sobrepuja os benefícios da cirurgia. O tratamento ele deve ser feito com utilização de próteses, sobretudo tela de polipropileno. Todas as manobras possíveis devem ser feitas para evitar a dor crônica. E a laparoscopia apresenta algumas vantagens no que diz respeito à infecção pós-operatória e retorno das atividades ao trabalho, mas tem a sua eficiência igual à cirurgia aberta no que diz respeito à recidiva e no tratamento da hérnia. Era isso que a gente tinha para conversar hoje. Muito obrigado, até a próxima.